Amigos, já que a gente está falando com polêmica aqui sobre a cidade de São Paulo, vamos trazer para a nossa roda alguém que conhece muito aqui, não só do estado, mas também do município, alguém que já participou pelo lado de dentro da política de São Paulo, já está conosco aqui no nosso telão, Andréa Matarazzo, que está chegando para a nossa roda para contribuir e para comentar não só esse problema, mas principalmente as eleições municipais, porque a gente está vendo uma movimentação muito grande aí nos últimos dias das pré-campanhas. Seja muito bem-vindo ao Tá na Roda. Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês e participar de um assunto que para mim é muito caro, que é a cidade de São Paulo. André, eu queria já, para começar, uma avaliação sua, como você está vendo essas pré-campanhas se formando? A aliança do Boulos com a Marta, a volta dela para o PT, a frente ampla que está se formando, chamada por ele, né, de frente ampla do Ricardo Nunes, muitos partidos aderindo, se filiando a essa campanha do atual prefeito, a candidatura da Tabata, um panorama geral desses nomes que estão se colocando na disputa pela Prefeitura de São Paulo, André. Frente ampla, eu vi a Marta falando em frente ampla e também o prefeito falando em frente ampla. Aqui todo mundo quer tentar jogar os problemas no colo do outro, né? Eu acho que a campanha aqui, no fundo, é um reflexo do que virou a política no Brasil, né? Onde você não tem convicções, onde você não tem nenhum compromisso com nada e, principalmente, não tem compromisso com a cidade de São Paulo. Eu vejo que hoje, nesse momento, a única pessoa que tem falado, vamos dizer, que discute mais assuntos da cidade é a Tabata. Mas as outras candidaturas tentam polarizar, porque a polarização, ficar discutindo o que é direita, o que é esquerda, é uma forma bacana de você disfarçar o seu desconhecimento sobre os problemas reais e concretos que afetam o brasileiro. Você vai perguntar para o eleitor lá de Vargem Grande Paulista se ele está preocupado o que Karl Marx escreveu ou deixou de escrever. Ele quer saber do ponto de ônibus, etc. Eu costumo dizer que buraco não é nem de direita e nem de esquerda, ele só precisa ser tampado, não deve nem ser discutido muito. Eu acho que, infelizmente, a política, e não é só São Paulo, né? No Brasil todo, ela teve, desde pelo menos de que eu comecei a fazer política, que foi final dos anos, ou meados dos anos 90, ela vem numa descendente triste, onde a única preocupação é a próxima eleição e não há nenhuma preocupação com o cidadão. No caso de São Paulo, eu acho que as discussões tinham que ser a cidade e prefeito de São Paulo, quem assumia a prefeitura de São Paulo, pelo tempo que eu fiquei na prefeitura e vivia a prefeitura, ele não deve estar preocupado com a próxima eleição, porque dificilmente ele vai ser popular. Você não tem coisas simpáticas para fazer em São Paulo. A primeira arrumada na cidade de São Paulo, naquilo que ela se transformou, que hoje São Paulo está parecendo a Chicago dos anos 30, né, vai ser muito difícil. Eu me lembro quando nós tivemos na prefeitura, na gestão do Serra, você tinha que fazer coisas que desagradava. E hoje, até a discussão ideológica é até mais agressiva do que naquela época, então tudo vai ser ideologizado. O que vai precisar o prefeito ter é coragem de não querer ser bonitão e simpático, e sim querer resolver os problemas da cidade, principalmente fazer uma gestão focada, né, na qualidade de vida e nas necessidades do cidadão paulistano. André, queria sua avaliação aí com sua experiência política. Como é que você enxergou a volta da Marta para o PT para compor chapa com o Guilherme Boulos? Algumas pessoas disseram que é pão com pão. Isso aí não soma nada porque é basicamente o mesmo tipo de voto. Outras pessoas já dizem que a Marta traz uma carga de experiência, alguém que já esteve na prefeitura, com os céus que ela criou e algumas outras... Eu sei. Alguns outros feitos. Como é que você avalia isso? Acho primeiro... para mim sabe que eu me lembro uma vez, quando eu era secretário do Covas, nós tínhamos uma coligação na época com o PFL, e tinha alguns secretários, um ou dois secretários do PFL. E me lembro que o PSDB na época tinha um candidato a prefeito.
E o PFL resolveu apoiar outro candidato. Covas chamou os secretários, mas assim, foi uma coisa imediata. Não deixou nem entrar na sala. Olha, só quero comunicar que vocês já estão fora do governo. Eu acho muito estranho alguém fazer parte de um governo e nos últimos minutos você vai fazer campanha para o seu adversário. É complicado, estranho. E para mim muito difícil de compreender. Experiência ela tem, eu tenho visto, por exemplo, que estão sempre dizendo isso, e a Marta efetivamente fez o CELS, uma boa iniciativa em São Paulo, fez também o bilhete único. Agora, eu vejo que colocam no cardápio dela que fez os corredores de ônibus, que não é verdade. Quem criou os primeiros corredores de ônibus de São Paulo foi o Mário Covas, o corredor da Santo Amaro, e o corredor da 9 de julho. E isso hoje até ouvi numa entrevista um dos candidatos falando que ela que tinha feito. Claro, ela alguma experiência tem experiência inclusive em aumentar taxas. Eu não sei se alguém vai me falar, mas você foi candidato já a vice dela. Fui. A gente às vezes faz alguns erros em política, eu reputo hoje não, até na época, que não foi um acerto meu, mas na questão prática eu acho que ela agrega ao bolo, sim, agrega experiência, pelo lado bom e pelo lado não tão bom. O Acácio Miranda vai te fazer uma pergunta, Andréa. Andréa, tudo bem? Você tocou na questão do PSDB, hoje nós sabemos que você está no PSD, partido do Kassab, mas durante muitos anos você foi um tucano de alta plumagem. Eu gostaria que você falasse de que forma você enxerga a situação do PSDB hoje. Eu não vou ficar opinando sobre partido no qual eu não estou, né? Eu acho muito triste ver o caminho que o PSDB tomou em alguns posicionamentos que a gente ouve, por ter sido, não diria fundador, eu vi logo depois do começo do partido, mas eu fiz política no PSDB, do Franco Montoro, do Mário Covas, fui ministro do Fernando Henrique, fui secretário do Serra, fui secretário do Covas, fui secretário do Geraldo, inclusive. É pena, né? Hoje a gente vê o PSDB com 13 deputados, mas eu tenho convicção que se a direção nacional quiser, ele pode ser relançado, porque há uma memória, principalmente num público na faixa de 30 anos para cima, do PSDB como um grande partido de quadros e de projeto de país e de cidade. O Ilcinho Pedroso tem uma pergunta para você também, André. André, prazer falar com você, viu? O André foi meu... Quando eu fui subprefeito, o André era o meu secretário. Fui subprefeito da Vila Prudente. André, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho visto que você tem elogiado por algumas vezes, inclusive fez agora, um elogio à Tabata. Caso você não consiga, porque você está tentando se viabilizar também a sua candidatura à prefeitura, pelo que eu tenho visto. Se eu estiver errado, você pode me corrigir nas coisas que eu estou falando. Você aceitaria numa não costura do André Matarazzo prefeito, você aceitaria ser vice da Tabata? Olha, eu gosto muito da Tabata, como gosto muito do Kim, e tenho até contribuído com algumas ideias quando me pedem, obviamente. Eu não estou tentando viabilizar, viu, Wilson? Na verdade, eu recebi um convite do Eduardo Leite, do Aécio Neves, 2-3 meses atrás, com o objetivo de voltar ao PSDB para um relançamento do partido. Falei, claro, estou sempre pronto a fazer aquilo que for bom para São Paulo e gosto de política. Então, obviamente que vendo o projeto, analisando o projeto, eu vou pensar, não está nos meus planos. Eu já fui candidato a vice uma vez, como eu disse agora há pouco, confesso que não pretendo repetir a experiência, não. Sempre posso ajudar, e você não precisa ser vice para ajudar, seja em campanha, seja em gestão, e nem precisa estar dentro de governo. Eu acho que eu já passei por governo do municipal, do estadual e do federal. Tive todas as experiências que alguém pode ter. Então, eu sei que você não precisa estar vinculado, e hoje também cargos são menos importantes do que a vontade do dirigente. A Ana Beatriz tem uma pergunta também, Andréa. Oi, André, é um prazer falar com você, tudo bem? Agora prazer é meu estar aqui com vocês. Que você nos disse que não tem interesse em concorrer aí como
vice da Tabata, se fosse o caso e a conjetura. Quem que você gostaria, já que você disse que admira a candidata, gosta das ideias dela, quem que num cenário aí interessante você gostaria de ver como vice dela nessa eleição? Não, eu não sei, eu não parei para pensar, como eu te disse. Eu acho que estão postas as candidaturas, foram lançadas essa semana. Eu acho que ainda muita água vai correr nesse sentido. Como você falou uma coisa que eu não tenho interesse. Não, eu nunca parei para... Primeiro, nunca ninguém me convidou. Segundo, nunca parei para analisar e te repito que não está nos meus planos hoje ser vice, mas sempre estarei disposto a ajudar de outras formas, como eu expliquei anteriormente. Não, então eu não tenho como opinar em quem eu gostaria de ver de vice do candidato A ou B, porque isso depende muito da conjuntura do momento, das composições que os partidos fazem. O que eu posso te assegurar é que eu gostaria de ver de vice em qualquer candidatura pessoas que conheçam a cidade de São Paulo, que têm experiência em gestão pública, que tenham projetos e que possam contribuir com o prefeito titular, seja com sua experiência de gestão, e de gestão pública. Não precisa ter sido prefeito, não precisa ter sido governador, mas precisa conhecer gestão pública, precisa conhecer o parlamento, né? Precisa conhecer Tribunal de Contas, estabilidade de emprego, todas essas coisas. Sempre digo, não adianta achar que você toca bem uma empresa privada e vai sentar numa cadeira de área pública, e não é igual. São parecidos de olhar, mas muito diferentes no dia a dia. E eu acho que gestão pública precisa experiência. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, com problemas que vêm se acumulando nas últimas gestões cavalares. Esses últimos anos, então, que a gente tem assistido na cidade, não vamos nem pegar tanto tempo, o último ano, é uma tragédia. Quantidade de gente nas ruas largadas à sua própria sorte, são abandonadas e largadas. Lembrando que essas pessoas podiam estar dentro de de programas de hotel social, das pensões e pequenos hotéis que foram fechados ou quebraram durante a pandemia. A prefeitura tem 25 bilhões de reais nos cofres e pensando em ficar construindo casa quando você podia usar uma infraestrutura que está aí e está pronta. Então, isso eu acho que eu gostaria de ver alguém que pensasse nessas coisas, que não fizesse uma obra como foi feita na Ponte Cidade Jardim, com uma empresa que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, uma obra que parava a cidade todos os dias durante 6 meses. Isso não se faz, né? Aliás, a quantidade de obras jogadas pela cidade toda é um negócio que lembra coisas do Odorico Paraguaçu, fazer obra para fingir que está trabalhando. Quem está trabalhando é o peão na obra, não me parece ser a prefeitura, que tem que trabalhar com planejamento. Enfim, então eu acho que é muito importante isso. Para qualquer posição numa cidade como São Paulo, de prefeito, de subprefeito, você não precisa ter bom moço, né? Você não precisa bom mocismo, você precisa competência e precisa time. Também não adianta ter só um prefeito ótimo e não ter time, porque não vai conseguir fazer nada. Acho que esse conjunto de fatores é o que eu gostaria de ver aqui na cidade de São Paulo. Ô André, você disse que gosta da Tabata e assim como gosta também do Kim, que está tentando de alguma maneira sair também candidato. Tem essa resistência do União Brasil aqui no veja, não quero parecer pretensioso, Bozo. Tenho visto eles, são jovens que entraram na política na penúltima eleição e tiveram um amadurecimento muito interessante, tem discursos muito interessantes e gente séria. Eu acho isso é uma coisa bacana, nesse sentido que eu tenho falado. E aí eu queria aproveitar, você gosta da Tabata, gosta do Kim, mas eles são aparentemente antagonistas, né? Ela tem uma política um pouco mais progressista, esse viés, ela inclusive do PSB. O Kim Kataguiri já está apostando muito em ser o candidato da direita, está com um discurso alinhado com a ideia de segurança pública. O que você destaca, por exemplo, do Kim Kataguiri que te agrada?
Não, eu acho esse amadurecimento dele, capacidade de conviver dentro do Congresso, a forma como ele se elegeu e o comportamento dele dentro do Congresso. A Tabata, a mesma coisa, o foco que tiveram nas suas ações, projetos propositivos, souberam compor sem abrir mão de convicções, né, e seguir adiante. Eu acho que é isso que a gente espera dos políticos modernos, né, políticos que tenham convicções. Né? Foi assim que eu aprendi com o Franco Montoro e com o Mário Covas, quando eles falavam que vamos sair, que saíram do governo para fazer um projeto de país, porque não queriam um projeto de poder, queriam um projeto de Estado, queriam um projeto de país, né? E saíram do poder para isso, sem abrir mão, nunca abriram mão das convicções em prol a ganhar uma eleição. Eu acho isso que a gente espera dos políticos, isso que tem me agradado em alguns políticos jovens que nós temos visto ultimamente, e em alguns também mais maduros, que a gente tem visto no Congresso tomarem atitudes importantes. André, o Diogo da Luz... Os governos dos estados, numa geração de governadores novos que tem por aí, que estão sabendo levar os seus estados, olhando as prioridades da sociedade e da população. Muito legal. O Diogo da Luz tem uma pergunta também, André. Olá, André. Prazer reencontrar meu colega de infância. Tenho duas perguntas para você. Diogo. Felizmente, muito bem você. Bem, muito bem, duas obrigado. Perguntas, uma mais técnica e outra política. Dois programas que parecem ser motes de campanha do atual prefeito são o ônibus gratuito, por enquanto no domingo, que tende a se estender em mais dias, e também as faixas azuis para motos. Eu quero saber se você acha eles bons ou ruins e por quê. E a pergunta política é: o seu partido já sinalizou claramente que deve apoiar o atual prefeito, e você tem mostrado tendência de apoiar mais a Tabata Amaral e talvez o Kim, mas aparentemente a Marta, pelo que você fala. Você, nesse caso, pretende sair do seu partido... A Tabata, desculpe. Sair do PSDB, ou você apoiaria o atual prefeito? Eu vou começar pela última. Eu não estou apoiando ninguém, viu, Diogo? Nesse momento que eu digo, eu estou tocando minha empresa, estou absolutamente privado, não estou falando e nem estou fazendo política, estou ajudando quem me pede opinião, opino, discuto e participo, como estou participando aqui do programa. Eu estou no PSD, o PSD é um partido que sempre deu liberdade aos seus membros a seguirem o caminho que acharem mais importante. Como eu não estou em nenhum cargo público, né, nem legislativo, nem executivo, eu acho que também não tem a menor relevância quem eu apoio ou quem eu deixe de apoiar. Sobre os dois projetos que você falou, eu acho o primeiro desastroso, né, o programa de fazer tarifa gratuita, a gente sabe que não é gratuita, é distribuir a tarifa em 100% da população. Isso é o sonho de consumo dos empresários ou do empresário de ônibus, porque é uma forma de você tirar totalmente o controle e a transparência do processo, que já não tem. Mas, pelo menos, toda vez que vai aumentar a tarifa e o consequente subsídio, a sociedade grita, não aceita, é obrigado a discutir, vem números abaixo e tal. Quando você põe ela para o município pagar, eu te desafio, Diogo, daqui a 1 ano e meio, você me dizer quanto está pagando de subsídio ou quanto estão custando os ônibus de São Paulo. Ninguém vai saber. Não vai ter controle mais nenhum. Isso eu não acho positivo para São Paulo. Eu acho que algum tipo de subsídio como tem, mas você poderia modernizar, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, melhorar muito os contratos. Você imagina os contratos onde você recebe também por quilômetro rodado. Se você sentar no corredor da Rebouças, senta lá às 2h30, 3 horas da tarde, fora do horário de pico, fica meia hora, vão passar uns 7, 8 ônibus absolutamente vazios que não deviam estar rodando naquele horário, claro, mas obviamente rodam e cobram por quilômetro rodado. Também, certamente, você não teria tanta resistência à regularização fundiária, né, onde você poderia instalar empregos perto de onde as pessoas moram, porque hoje é absolutamente conveniente
para o empresário de ônibus que as empresas tenham que buscar o cara lá em Cidade Tiradentes às 4 horas da manhã para ele chegar no Parque Dom Pedro às 7 horas da manhã e depois ter que sair à noite, ou seja, não vê a família, não vê nada, e o ônibus roda os 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, com grande parte da população, já que metade da população de São Paulo hoje mora na periferia e os empregos estão concentrados no centro expandido. Isso é outro absurdo que acontece em São Paulo. A faixa azul de motoboy, acho tudo bem, bacana, funciona, parece, pelos números que eu vi, elas funcionam, mas eu acho que teria muita coisa para fazer para melhorar a segurança dos motoboys e melhorar a segurança do trânsito. Agora, eu acho meio pouco, né? Faixa azul no trânsito ser um programa de campanha numa cidade que tem um déficit habitacional violento como São Paulo, com os programas de urbanização de favelas que foram paralisados, né, que nós fazíamos e com grande eficiência e custo baixo, com uma cidade onde você tem 45 mil pessoas largadas à própria sorte, poderiam, como eu disse, estar usando, o governo podia estar aproveitando essas pensões que foram fechadas ao longo da pandemia. Você tem milhares de quartos aí, você ativaria a economia no lugar e, ao mesmo tempo, descentralizaria essa população, dando quarto e banheiro, abrigo para as pessoas não ficarem na rua largadas à sua própria sorte. Então, você tem outras prioridades mais positivas para São Paulo. E, principalmente, remontar a gestão, né, Diogo? Como eu disse, São Paulo está com 25 bilhões de reais em caixa, não sabem gastar com tantas carências. Se o centro está a tragédia que nós estamos assistindo, meu escritório é na Rua Boa Vista, né? E aí o centro, quando eu digo se o centro está um desastre, quando você anda na Avenida Paulista com a Rocha Azevedo, você vê o que está acontecendo por lá, a própria Avenida Paulista. Eu vi uma discussão aí que estava se falando de Cracolândia, que falta gestão e falta presença do poder público, como a gente fazia, e eu fiz 5 anos, fui todos os dias naquela região, e quando eu saí da prefeitura tinham 120 pessoas cadastradas na região. Eu não digo que dê para resolver, mas você não pode manter ou deixar um bairro como Bom Retiro refém do tráfico de drogas, porque ninguém quer fazer cara feia, né? Vai ter problema? Vai ter problema. O enfrentamento lá vai ter crítica à beça. Eu me lembro, eu tive uns 3, 4 editoriais de jornais grandes, de circulação grande contra mim, mas eu fazia o quê? Eu estava assegurando, primeiro, tratamento ao dependente químico e liberdade ao morador daquela região. André, esse é o ponto importante. Sua participação é muito importante aqui, todo mundo quer fazer pergunta. Então eu vou pedir agora para as duas próximas serem mais rapidinhas, para todo mundo participar, porque eles estão pedindo aqui, eles querem perguntar para você, o Diego Tavares vai fazer a próxima. Eu vou responder mais rápido, desculpa André, que eu me entusiasmo. Imagina. Prazer falar com você, André. Minha pergunta é pergunta de fofoqueiro, a resposta é rápida mesmo. Eu vi que na semana passada você esteve em reunião com o deputado Kim Kataguiri, também pré-candidato. Conta pra gente a fofoca, teve convite para ser vice e algumas horas depois desse encontro, o Kim, ele manifestou a possibilidade de aderir a uma frente ampla junto do Bolsonaro, consequentemente do atual prefeito, para combater Guilherme Boulos e Lula. Isso foi conselho seu? E fala um pouquinho pra gente também da leitura que você tem a respeito da pré-candidatura do Kim, a possibilidade disso acontecer ou não dentro do União Brasil. Não dou opinião, Diogo, sobre política. Eu conversei bastante sobre a cidade, né, e sobre aquilo que me pergunta. Eu acho que nisso eu estou mais apto a discutir do que ele. Eu tive com o Kim, como eu tive na semana anterior com o Mário Covas, que é meu amigo de tanto tempo, como votar com a Marina Helena a semana que vem do Partido Novo, enfim, as pessoas que eu, como eu disse, gosto de política, são amigos meus de tantos anos, estou permanentemente conversando sobre política. Agora, sobre esse cenário da prefeitura, eu acho que tem que esperar ver o que é que vai acontecer antes de se posicionar e de definir. O que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu quero gestão na cidade, mais do que qualquer coisa, mas gestão com política. Lembrar que você não pode só fazer gestão do dia a dia, você tem que gerenciar uma Câmara de Vereadores, que eu soube outro dia, que continua trabalhando híbrido, metade
metade presencial ou então pode ser por Zoom. Isso não tem um menor cabimento. Eu já fui vereador, tive 120 mil votos aqui na cidade. A Câmara exige presença do debate presencial e debate aguerrido. Não é nada dessa coisa de fazer conversas através de virtual para decidir os destinos de uma cidade como São Paulo. Você corre o risco de ter planos diretores depois, como esse que a gente assistiu nos últimos tempos. André, a última pergunta agora é do Paulinho Loyola para você. André, muito obrigado aqui pela sua presença, muito boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta. Você destacou o nome da Tabata, o nome do Kim, mas na tua fala inicial você também fala que para gerenciar a cidade precisa ter experiência, o que nenhum dos dois tem, né? No campo executivo. E aí eu queria te perguntar, então quem é que vence essa eleição, na tua opinião? Eu acho que aí a gente deve questionar, como eu falei, né? Você também não precisa ter só o prefeito, você tem que ter time, tem que ter equipe, o conjunto é que faz a administração. Mas por isso também estou dizendo, tem que esperar, ver o que vai acontecer. Eu acho que o eleitor também tem que começar a se conscientizar um pouco mais. O eleitor tem que cobrar um pouco disso, que os partidos têm que começar a buscar pessoas. Todo mundo gosta eu não gosto de comparar privado com público, mas puxa, quando você vai ter, sei lá, você tem um supermercado, você quer um diretor financeiro, onde você vai buscar o diretor financeiro? Você vai na GV, vai no INSPER, vai na faculdade de economia. Você quer um cara para gerenciar logística, você vai numa faculdade de engenharia e logística. Agora, para gerenciar a cidade, os partidos têm que buscar os quadros compatíveis. Então vamos ver quem vai fazer o programa de governo da Tabata, vamos ver quem vai fazer o programa do Kim, quem vai fazer o programa de governo do Ricardo Nunes, quem vai fazer o programa de... Isso pesa, quem imagina que serão os secretários. Eu acho que isso é muito, todo esse conjunto é muito importante. E depois, na hora de votar, nós vamos ter que contar com aquilo que se apresenta, né? Escolher entre o que está lá. Agora, volto a insistir, insisto numa outra tese, não tem essa de votar num para evitar que o outro ganhe. Você tem que votar naquilo que você acha que é bom para o cargo, para a posição para a qual você tem que votar. Você está votando. O eleitor tem que também parar e pensar, tem que votar em vereadores. A Câmara tem um peso importantíssimo. Eu me lembro, como vereador sozinho ou com mais um colega, de segurar 2, 3 meses projetos do prefeito que nós éramos contra. Então o vereador individualmente ele tem muita força. Agora, todo mundo, eu vejo, quem vota com consciência em vereador é a periferia, vota com objetividade, porque ela tem diálogo com o vereador. O centro da cidade, o centro expandido, não presta atenção nisso. E na hora de discutir plano diretor e todas essas coisas, se ele não tiver quem represente aquela região, ele vai ter problemas, não tenha dúvida nenhuma. André, muito obrigado, viu, para falar com a gente, trazer aí sua experiência, suas análises sobre essa corrida eleitoral que vai colocar fogo nesse ano de 2024. Obrigado sempre aí pela sua presença aqui na Jovem Pan. Eu agradeço muito, viu, a oportunidade. Como eu disse, acho que ainda muita coisa vai acontecer. O processo começou agora e eu acho que ainda teremos muitas surpresas por aí. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à Jovem Pan, parabéns pelo programa. Um abração, André.